vamos começar essa palestra de eficiência energética e energias renováveis. Agradeço muito a presença de vocês. Espero que estejam tendo uma boa feira, que estejam aprendendo muito, que estejam conhecendo novos equipamentos, novos sistemas, participando das palestras, pegando um outro brinde, né, que é sempre bom, uma canetinha, uma bolsinha. Então, e principalmente fazendo networking, né, conhecendo pessoas que vão fortalecer o trabalho de cada um aqui. Para mim é uma honra estar aqui. Meu nome é Milton Ortiz. De novo sofrendo aqui com o meu apontador. Vamos lá. Pronto, foi. Tem que achar o ponto certo aqui, apontar para o Daniel e aí dá certo. Ok. Meu nome é Milton Ortiz, como eu já falei, sou colombiano, engenheiro mecânico, trabalho na Mitsigi, que é uma empresa de consultoria e pesquisa em eficiência energética, e não só eficiência energética, mas transição energética de uma forma mais ampla. Então, a gente tem, desde 2014, a gente tem atuado no mercado brasileiro e internacional da eficiência energética e da transição energética. A gente desenvolve estudos, pesquisas para diferentes países, tanto de coleta de dados, processamento de dados, consultoria com cliente final, com indústrias, com construtoras, com edificações, com governo municipal, governo federal, diferentes atores, todo mundo da cadeia da eficiência energética e da transição energética já, de alguma forma ou outra, a gente tem interagido. Recentemente iniciamos com a operação de uma sede no Canadá, em Alberta, então vamos começar a trabalhar também um pouco mais internacionalmente com essa nossa nova sede em Canadá, mas a gente está aqui sediado em São Paulo com uma operação home office que tem pessoas desde Belém do Pará, Florianópolis, enfim, todo mundo espalhado aí no Brasil, e é uma honra estar aqui com vocês. Bom, como já comentei, o nosso foco tem sido pesquisa, advocacy, consultoria e treinamentos. Então, a consultoria tanto para indústrias quanto para edificações. E essa palestra de hoje, a gente quer falar um pouco, uma introdução, né, a esse tema. Talvez alguns de vocês já trabalhem com isso. E aí eu até convido, se alguém quiser em algum momento comentar, falar de um case do que eu estou falando e que vocês tiveram a experiência e quer comentar e dividir com o resto das pessoas, super à vontade. Não é para ser um monólogo. Se alguém quiser, levanta a mão e a gente leva o microfone até vocês. A Gabi vai me ajudar com isso, mas em qualquer momento fiquem à vontade de contribuir também. A ideia é que seja de duas vias essa nossa conversa aqui. Essa é mais ou menos a pauta do que eu queria falar para vocês. Primeiro, falar de algumas soluções práticas, ou aqueles quick wins, aqueles ganhos rápidos, aqueles low-hanging fruits, ou coisas que a gente consegue pegar aqui uma frutinha com a mão só, sem precisar de uma coisa para se esticar, né? Economias rápidas, clássicos, os clássicos dos clássicos na eficiência energética. Depois, passar um pouco por algumas soluções um pouco mais inovadoras, que a gente já vem trabalhando e se mostram muito interessantes, algumas disruptivas, algumas com uma aplicação bem interessante também. Falar um pouco do sistema de gestão de energia, aquela estrutura, né, geral de gestão que é útil e boa também para administrar melhor os recursos energéticos. Vou passar uma pincelada por energias renováveis e por tecnologia de armazenamento, que é completamente auxiliar e complementar, né, ao trabalho de eficiência. Então essa é mais ou menos a pauta. Espero que dê tempo. Na verdade, ontem fiz uma que deu tempo certinho, então eu espero que hoje seja da mesma maneira. Bom, começando, para a gente falar de redução de consumo, redução de custos de energia, a gente pode falar que existe uma hierarquia, existe umas camadas, né, de como a gente pode começar a afundar nessa piscina que é reduzir custos através da energia. Então, primeiro, a gente tem soluções que podem ser mais simples, né, ou linear, ou mais lean, mais enxutas, né, que energias ou economias de energia diretas. O que eu estou dizendo ali? Desligar equipamento que fica ligado, eliminar desperdícios em vazamentos, eliminar desperdícios com sobretensões ou sobrecorrentes que podem ser eliminados com algo muito simples, com algum timer, alguma programação, algum soft starter, coisas que já são conhecidas amplamente. O que vem depois é a eficiência energética em si, que é quando a gente busca melhores equipamentos, busca melhores sistemas de controle,
abaixa as perdas com ajuste hidráulico, ajuste elétrico, muda o tamanho de um condutor, muda o dimensionamento de um acionador ou de algum equipamento já mais complexo, né? Essa seria uma segunda camada. E aí a gente continua, né, lá para dentro, para ficar mais verde, né, energias renováveis, induzir alguma geração própria com fotovoltaico, induzir algum outro tipo de fonte, né, que pode ser mais limpa do que a energia elétrica ou do que alguma outra fonte que a gente esteja usando. E por aí continua, né? Baixas emissões é quando a gente já troca um combustível por outro, por exemplo, ou troca uma compra de energia por uma fonte própria de energia. E já quando a gente pensa em fontes de menos impacto no sentido de matérias-primas, no sentido de logística, de design de produto, a gente já está indo para uma camada muito mais profunda e muito melhor, né, de redução de custos. Geralmente, a gente fica mais nas camadas mais de cima, né, na economia de energia direta ou de custos direto por ações simples, algumas melhorias de processo, alguma fonte renovável, e poucas vezes a gente tem conseguido chegar realmente em mudanças radicais, né, de processos, de produtos que poderiam ter um ganho muito maior. Mas não quer dizer que não esteja acontecendo. No mundo fora está acontecendo o cleaner design de produtos, a produção e o projeto enxuto de produtos, a circularidade nos produtos tem tudo a ver com economia de energia e tem tudo a ver com eficiência energética também. A eficiência energética não é só o selinho ABCDE, não é só o selo Procel, não é só um variador de frequência ou outro, é na verdade uma coisa extremamente ampla e que é transversal a todos os temas dessa feira. Se vocês pensam, um projeto de eficiência poderia convidar vários dos fornecedores que estão aqui, né? Não é porque um projeto de eficiência que vai chamar um profissional só de eficiência, na verdade chama profissionais da engenharia elétrica, mecânica, ambiental, civil. Todo mundo que tem alguma coisa a ver com o sistema industrial pode estar relacionado com esse setor que está crescendo de energias eficientes e renováveis, certo? Fiquem à vontade de falar, de opinar. Peço de verdade que me interrompam caso queiram. Bom, vamos tentar seguir aqui. Então essa é uma introdução, digamos, ao papel da eficiência dentro de uma hierarquia mais ampla assim, de soluções e digamos, integração de soluções que é possível. Agora, como se relaciona a eficiência energética com outras eficiências, né? Com eficiência ou ganhos, né? Em produtividade, em operação e manutenção, na melhoria do ambiente de trabalho, na melhoria do meio ambiente ou do impacto ao meio ambiente e a competitividade. Essa aqui é uma tabelinha que está bem densa assim, mas depois se alguém tiver interesse a gente pode compartilhar e conversar mais a fundo. Mas eu vejo nisso aqui que está posto como outros ganhos não energéticos necessariamente, um potencial gigantesco de transformação de mercado. Por quê? Porque quando a gente faz o projeto de eficiência energética, coloca quanto que custa o projeto, quanto que vai economizar, né, de energia, calcula com a tarifa quanto vai ser isso em dinheiro, calcula tal do payback, né, um dividido pelo outro, aí o payback vai falar, não, é 1 ano e meio, são 2 anos, 3 anos. Aí a pessoa vai decidir, não, é muito tempo, não quero fazer, ou eu vou fazer mesmo, bora, vamos implementar esse projeto. Só que há muitos outros ganhos que não são energéticos. Há um ganho que é disponibilizar um equipamento para outra produção de outro produto, por exemplo, para fazer testes de outro produto. Ou ter uma solução que reduz o ruído, que reduz o calor, né, que o trabalhador está exposto. Com eficiência, com isolamento térmico, por exemplo, você reduz o calor a que um trabalhador está exposto, estresse, afastamentos médicos, uma quantidade gigantesca de coisas que podem ser quantificadas também. E a gente tem trabalhado internacionalmente com essas metodologias de cálculo de benefícios não energéticos, demonstrando que pode cair um payback para uma metade, uma terceira parte, quando a gente calcula e inclui outros benefícios que não sejam só os energéticos. Então isso aqui vai ter cada vez mais relevância, a gente estimar melhorias em cada um desses itens. Por isso a gente coloca aqui alguns indicadores que podem levar a gente quantificar de fato tudo isso. Tempo de processamento, consumo mensal de água, emissões por período de trabalho, enfim, são muitos indicadores que a gente pode trabalhar junto aos projetos de eficiência, não só aquela redução na fatura, certo? Esse é, digamos que a mensagem chave desse slide é incentivar que a gente pense um pouco mais para lá da caixa da redução na conta de energia. Eu sei que a gente está numa feira de energia elétrica e que o mais
importante o quilowatt-hora que passa pelos fios, que chega, que passa pelo quadro de distribuição, mas vocês devem pensar ou não concordar comigo, podem também objetar, que a energia não é só o que se gasta nos fios e o que a gente usa nas máquinas, mas também o impacto que isso tem no ambiente das pessoas que trabalham ao redor de um equipamento. Bom, vou falar um pouco de algumas soluções práticas. Eu falei aqueles clássicos, aquele Pink Floyd, né, aquele que todo mundo admira ou gosta ou já escutou alguma vez, né, falar. São alguns exemplos aqui de ganhos que são demonstradíssimos, digamos. Claro, adequar motores, ou um motor DC que não tem controle de rotação em função da carga e que pode ser trocado por um motor AC, né, de corrente alternada, com um variador de frequência, ou um motor muito antigo que pode ser trocado por algum desses motores premium, super premium, que a gente vê aqui vários fornecedores, né, que oferecem cada vez motores melhores. Então é um ganho que a gente avalia sempre nas consultorias, né, de indústrias principalmente, mas não só. Motores tem também no setor de serviços, todo chiller, toda bomba, todo sistema hidráulico de compressão, enfim, vai ter em algum momento um ou vários motores, né, diferentes tamanhos, que a gente pode adequar ou pode propor, né, em todos os casos, motores de maior eficiência com economias de energia expressivas. Esse é um exemplo de um projeto ou de um cálculo feito por algum cliente específico com ordens de grandezas que podem chamar alguma atenção. A economia de energia de 235 MWh por ano, R$96 mil por ano de economia num projeto específico de trocar 8 motores numa indústria de cabos e fios. Para isso precisava investir R$500 mil com payback de 2,1 anos e 10 toneladas de carbono de CO2 equivalentes por ano. É isso que a gente resume geralmente quando faz uma análise pontual de eficiência energética no sistema industrial, por exemplo. Então esse é um exemplo de uma série de projetos que podem surgir a partir de uma análise completa de um sistema industrial. Quais outras? Das clássicas, né, dos mais vistos e os mais feitos e os mais implementados. Por que não está passando? Pronto, passou. Inversores de frequência, variador de velocidade, variador de frequência, tem vários nomes, mas é tudo o mesmo. A gente vê também aqui vários fornecedores na feira desse tipo de tecnologia. Acho que ele já é um clássico, uma tecnologia que se utiliza muito, porém não necessariamente bem usado sempre, né? Eu vejo muito variador de frequência instalado e sem aquele sensor que vai controlar esse variador, né? Sem aquele sensor de pressão, de temperatura, de nível, que vai realmente comandar a operação do variador. Muito variador só para fazer a rampa de partida e de desligamento do motor e que não necessariamente está controlando uma carga variável do motor. Então, muitas vezes, quando já o variador está instalado, o payback é ínfimo, é uma coisa de dias, assim, porque instalar um transmissor de pressão, um transmissor de nível, de temperatura, mexer um pouco no painel de controle ou no CLP daquele variador e começar a economizar, começar a ver um controle bem mais suave, bem mais adequado, né, daquele motor que tem esse variador de frequência. Então esse é um caso que tinha a instalação de inversores de frequência em alguns motores de corrente alternada, com uma economia de 282 megas, por exemplo, R$116 mil, investindo 500 mil, payback de 5 anos. Parece um pouco grande já, mas é por aquilo que eu falei, comprando o inversor, instalando o gabinete, todo o cabeamento, toda a fiação, toda a programação. Em muitos casos eu vejo variadores instalados que poderia ser um investimento muito menor, R$50 mil por ele para operar bem, por exemplo, e ganhar tudo isso que está aqui como economia. Tá bom? Então isso é muito variável, a gente tem que avaliar eu não estou dizendo com esse slide que toda ação de variador de frequência tem 5 anos de payback, que estaria mentindo completamente. Depende da carga de cada motor, de cada sistema e da variação dessa carga, né, para a gente calcular realmente uma economia nesse tipo de projeto. Mas é um clássico, a gente sempre avalia também adequar ou trocar algum compressor antigo por algum mais novo. Tem várias tecnologias de rotores, de compressores, né, de máquinas rotativas, reciprocantes, centrífugas, tecnologias para resfriamento antes ou depois da passagem do ar, de filtragem, né, de controle de velocidade também nos compressores, de sequenciamento entre compressores que estão em paralelo. Então, tecnologias com compressor há muitas, mas esse aqui é um exemplo básico de trocar 6 compressores, também numa indústria de cabos, com uma economia de 500 e poucos
poucos megas por ano, R$ 233 mil, investindo R$ 1.800.000. Aí vocês veem que já vai para o nível maior, aí já vai ter que se colocar a mão no bolso, porque é uma modernização de fato, né, de máquinas que são maiores, que são mais importantes, né? Mas muitas vezes isso é necessário de ser feito, independente da eficiência ou não. A máquina já está no fim da vida útil, já teve muitas manutenções, já não acha mais peça, né? Máquina muito antiga, que ainda funciona, mas que não acha mais peça para trocar. E você troca o equipamento como um investimento que vai lá para o final me pedir um investimento de nova máquina, né? E não leva em consideração que está economizando essa grana em energia, né? Então é bom ter noção também disso, que toda modernização de fábrica pode ser um momento chave para ter a eficiência energética considerada no projeto de sistemas novos, ou de troca de sistemas novos. Não ignorar esse ganho que pode estar vindo, né? Que às vezes o fornecedor da máquina só quer que você compre a máquina, não te diz se tem uma opção de uma máquina mais eficiente, certo? Então só um chamariz para isso também. E todas as ações, como vocês veem, tem um ganho de emissões de CO2. Tudo que a gente reduz em consumo de energia, reduz também em emissões de CO2, que no fim das contas vai ser um peso a menos na nossa atmosfera, que é o ar que a gente respira, né? Então é um benefício que é para todos nós, não é para uma fábrica ou para outra. Ok, outros ganhos rápidos, clássicos, ar comprimido, corrigir ou melhorar ou tirar vazamentos de linhas de ar comprimido, de engates, enfim, acoplamentos que semana retrasada estive numa fábrica que tinha uma área dela parada, né, porque as pessoas estavam de férias, e eu conseguia ouvir com os meus ouvidos os vazamentos de ar comprimido em várias linhas, que esse é um som gritante, assim, de perda de dinheiro pelo ralo, assim, você está simplesmente perdendo dinheiro pelo ralo, comprimindo ar. Imagina um compressor de ar, um vazamento desses já abasteceria um pintor de carros, sabe, basicamente. Você está perdendo um monte de ar que é caro, capturar ar, comprimir, botar ele numa linha que foi cara também de instalar, passar por válvulas, enfim, para sair por um engate mal engatado, sabe? Então, esses são programas que as empresas fazem de vez em quando, manutenção, melhoria de vazamentos, mas que sempre tem um ganho também. Então, precisa investir um pouquinho mais, às vezes, uma manutenção mais correta, mais pessoas, talvez, algum gabinete, algum equipamento para detectar o vazamento, que foi um exemplo de investimento que a gente propôs aqui, de R$ 2.300 para melhorar um pouquinho isso, e que tem paybacks imediatos praticamente, porque você simplesmente tampa um buraco assim, de dinheiro saindo por um buraquinho. Ok? Então são clássicos que a gente sempre vê: isolamento de tubulações, de acessórios, de válvulas, de vários tipos de sistemas, fornos, paredes de fornos, paredes de secadores, de estufas. Em alguns casos são equipamentos elétricos também. Não é porque a gente está falando de isolamento térmico que estou falando de combustíveis e que foge da feira. Não, tem muita caldeira elétrica, né? Tem muito aquecedor elétrico, tem muito aquecedor com combustível que tem um apoio elétrico, alguma serpentina, alguma resistência que dá um up assim no aquecimento de um fluido, e que por não estar isolado também está se perdendo calor pelas paredes, pelas bordas, pelas tubulações. E é outro clássico que eu vejo sempre que vou numa fábrica, passar por áreas que você fica até quase bronzeado se passa perto de uma tubulação que está irradiando muitíssimo calor. É uma coisa ruim para os trabalhadores, você estar 8 horas por dia num ambiente quente e denso, né, que carrega o ar também. Então são ações que melhoram também a qualidade de vida da gente, não é só economia de energia e de dinheiro. A gente colocando isso em números, ou investimentos de R$ 50 mil para isolar algumas áreas de uma fábrica específica de luvas, por exemplo, que fizemos na Bahia, já dá uma economia de 50 mil por ano, payback de um ano. Então, um programa inteiro de melhorar isolamentos em tubulações não gasta tanto, economiza muito mais porque vai continuar essa economia ao longo do tempo. Você faz esse investimento uma vez, depois talvez vai ter que refazer um isolamento ou outro, mas vão ser melhorias pontuais, né? Diferente a ter tudo simplesmente exposto, ok? Mais clássicos, retrofit do sistema de distribuição de vapor ou distribuição de água quente, que são
às vezes com alguma caldeira. Muitas vezes corrigir vazamentos, ajustar dutos, ajustar acessórios de tubulação, purgadores, enfim, numa rede inteira de vapor pode reduzir bastante consumo, de novo, não só de combustíveis, mas também de energia elétrica, trazendo paybacks também menores a 1 ano em muitos casos. Então são exemplos, né, de soluções práticas, rápidas, que podem ser implementadas em quase qualquer indústria. Quase qualquer indústria tem esse tipo de situações. É algo transversal. Estou trazendo exemplos reais, de casos reais, números reais, que a gente trabalhou, mas são coisas que aplicam quase em qualquer sistema industrial. Trocar chillers também. Muitas fábricas têm necessidade de água fria ou água gelada, né, seja para resfriamento ou para congelamento, e em muitos casos os chillers já estão muito antigos, são ultrapassados, não tem controle de velocidade, usam um fluido refrigerante que já está indo para o banimento quase, né, que também é uma fonte fugitiva de emissões de CO2. Então, trocas de chillers para novos equipamentos com melhores eficiências é também sempre um clássico que a gente avalia. Em alguns casos é mais caro, né, porque demora mais para pagar, porque são equipamentos de maior custo, de 300, 500, 1 milhão de reais, mas que na economia pode contribuir bastante também a ajudar a se pagar, né? Não só ir pedir um empréstimo no banco para trocar o chiller e ver como que meu produto vai pagar isso, mas a economia de energia ajudar a pagar o equipamento, certo? Então tá bom, esses são uma passagem rápida por alguns clássicos. Ainda em refrigeração tem também variadores de frequência em bombas e torres, bombas e ventiladores de torres de resfriamento, é uma coisa que a gente vê muito em aplicações industriais sem controle. Torres de resfriamento pode ter um controle por temperatura ambiente, pode ter um controle por carga nas bombas, e muitas vezes não é feito. Muitas vezes simplesmente se instala, deixa no valor nominal, deixa a bomba também conectada no valor nominal. Se está chegando água, está valendo. Se a água está mais ou menos morninha, se eu estou conseguindo mais ou menos condensar ou evaporar um pouquinho do calor, já tá funcionando. Mas não, a gente pode otimizar cada vez mais os sistemas e ter uma economia também expressiva. Ok? Eu não vou entrar em mais detalhes desses exemplos, porque eram só para dar uma pincelada assim, de que existem ganhos, existem possibilidades, e é um convite aqui a cada vez mais ter pessoas trabalhando em cima desse tipo de projetos. Já coisas mais inovadoras, ou coisas mais novas, né, mais recentes, os motores de ímã permanente. Eu não sou um especialista em elétrica, então sou engenheiro mecânico, então se alguém quiser falar, olha, instalei um motor desses, deu certo, deu errado, super encorajo a fazê-lo, mas eu sei que é uma tecnologia que existe, que alguns clientes já nos solicitaram análises específicas para isso, em algumas aplicações pontuais. Falam que a gente ganha uma eficiência energética na troca dos motores com essa tecnologia, vai ter menor peso, menor tamanho, menos dispositivos redutores de velocidade, porque você pode controlar melhor, e a refrigeração também melhora. Mas se alguém quiser realmente comentar um pouco sobre motor de ímã permanente, fica super à vontade. Gostaria até de ter alguma contribuição, se possível, no fim. Bombas de calor industriais são equipamentos que eu não sei se vocês já trabalharam, já ouviram falar. Tem poucos fornecedores por enquanto no Brasil, acho que a LG, a Oilon e algumas outras marcas que já vendem bombas de calor que servem para produzir calor e frio ao mesmo tempo. Então você pode ter uma linha de água quente até 90 graus, 80 graus e uma linha de água gelada, 10 graus, 5 graus, ao mesmo tempo, com o mesmo equipamento elétrico. É como se fosse um chiller que aproveita o frio e o calor de gerar esse frio. E com esse ciclo, que é um ciclo termodinâmico mais avançado, está se conseguindo economias muito expressivas em indústrias que têm as necessidades das duas coisas. Refrigerar um ambiente, que nem esse, por exemplo, e ao mesmo tempo aquecer ou secar algum produto. Então, pensem com muito carinho se vem em algum momento uma aplicação em que tem água quente, inclusive vapor. Já tem bombas de calor que produzem vapor e que conseguem substituir, em muitos casos, caldeiras a gás ou caldeiras a biomassa, caldeiras a diesel, que ainda estão implementadas em lugares. Tem hotéis também que se beneficiam com bomba de calor, hospitais que se beneficiam com bomba de calor, e tem como são equipamentos mais novos, utilizam combustíveis, fluidos refrigerantes, me desculpem, muito mais ecológicos, muito mais adequados, fluidos geralmente orgânicos e que tem menos emissões também no fluido refrigerante. É uma solução que aproveita ao máximo o calor de um sistema de geração de frio.
Então é uma super dica também para que a gente avalia e está tentando trazer cada vez mais para o mercado, para os clientes, que sempre que tem aplicação da bomba de calor a gente faz a conta e propõe, se possível, instalar. Eu espero que cada vez tenha mais, espero que em alguns anos a gente tenha aqui stands de marcas demonstrando bombas de calor operando na prática e que a gente tenha cada vez mais essa aplicação no campo também. Há soluções de refrigeração industrial, chillers de mancal magnético, por exemplo, que vai ter muito menos atrito na rotação, né, do rotor, do sistema de compressão, e se fala que pode aumentar até 70% a performance do sistema de geração de frio. Também são sistemas que a gente avalia, está tentando trazer ou avaliar a aplicação, mas que já estão no mercado, já tem escala industrial, escala de aplicação real, não é laboratorial, não é empírico, não é pesquisa de faculdade, já tá em campo e é algo que a gente pode cada vez mais adotar. Tá bom? Em termos de digitalização, ontem tivemos uma palestra sobre cultura de dados, sobre análise de dados, tratamento de dados, e eu acho que vocês aqui também viram muitas aplicações de comunicação, de interfaces, de puxar dados, analisar, ter supervisórios, fazer análises remotas, colocar inteligência artificial, né, para controlar sistemas. É uma tendência, é algo super necessário e que a gente pode se aproveitar bastante. E bom, isso ajuda também a ter maior controle, maior monitoramento dos sistemas e a prever performance de equipamentos, de sistemas completos, enfim. Então, digitalização também é um tema-chave que eu acho que vale a gente trabalhar muito nos próximos anos, terá cada vez mais profissionais nisso. Já existem, né, cursos inteiros de instrumentação, controle, ciência de dados, analistas de dados, já cada vez mais as empresas estão contratando engenheiros para fazer aquilo. Então, também as pessoas mais jovens se joguem nisso e saibam que tem muita chance ali de trabalhar com controle avançado de processos. Bom, a digitalização também permite avançar em sistemas de gestão de energia, né, que é o próximo tema, se eu não me engano, e traz muitos benefícios, como mensurar os dados mais importantes, otimizar os processos de gestão, ajudar na manutenção preventiva, entre outros muitos. Bom, vamos falar um pouco dos sistemas de gestão de energia. Uma estrutura, né, comprovada de controle, de monitoramento de dados importantes para a gestão de uma instalação. Digamos que quando uma empresa tem um sistema de gestão de energia, já identifica sistematicamente, continuamente, todas essas oportunidades que eu falei antes. Se torna parte da cultura organizacional de uma empresa, de um grupo comercial, fazer esse tipo de avaliações o tempo inteiro, né? Ver se o meu motor está ruim, se o meu chiller está ruim. É uma diretriz da norma, ISO 50001, ou do sistema de gestão, que você mantenha olhando com cuidado assim, os seus sistemas, né? Que mantenha alguma pessoa a cada certo tempo dando um pulo em todas as áreas, checando dados importantes, cruzando um dado de consumo com um dado de produção, com um dado de clima e tirando conclusões, né? O que eu preciso fazer? Eu posso escopar um projeto, contratar e vou ganhar com isso, então vai fazer parte do meu plano de gestão do ano que vem, certo? Então, esse sistema, né, a ISO 50001, está acompanhado com outras, né, que a 50002, 3, 4, 6, começam a surgir um monte de normas auxiliares para diferentes pontos específicos da 50001. Eu sou auditor interno da 50001 já há quase 8 anos, porém, no Brasil, infelizmente, a norma não colou tanto. E essa é uma notícia da palestra. A gente tem demonstração internacional de que sistemas de gestão se pagam e eles são úteis. Eles são talvez o único sistema de gestão, o primeiro, que demonstra realmente o benefício no bolso, porque qualidade melhora sim a qualidade de um produto, dos processos, né, internos de uma fábrica, e que as coisas fluam melhor. Saúde, segurança, saúde ocupacional, segurança é uma coisa de mitigação de riscos, né? Meio ambiente também é mitigação de riscos, de não jogar fluentes, gases, né, de exaustão, resíduos. Estou falando de sistemas de gestão 9.000, 14.000, 18.000, né, que já estão muito mais adotados nas fábricas, nas empresas. Agora, o sistema de gestão de energia é uma coisa que traz economia, que traz, sabe, dinheiro que você deixa de gastar. Então é um que realmente se paga, realmente dá uma melhora contínua quando a gente implementa todas as componentes dele, né? Isso aqui é um resumo das componentes de um sistema de gestão, mas o que eu queria mostrar mesmo
é que, infelizmente, no Brasil essa norma não tem crescido tanto. Tem crescido sim, mas a cada vez a gente vê que no mundo, deixa eu mostrar aqui um slide que mostra isso claramente. No mundo, desde que a norma saiu em 2011, começou a crescer a implementação de certificados de 50.001, que a gente pode ver aqui em 2018, tinha 46 mil, quase 50 mil certificados no mundo. Na América Latina, 181 e no Brasil 62. Isso aqui está em escala logarítmica de tão chocante que é a diferença, porque se eu deixasse uma escala normal nesse gráfico, da direita, da esquerda, o Brasil ia ficar pequenininho, que nem o gráfico do lado, que está em escala normal. O gráfico do lado tem os certificados de 2021, então as empresas certificadas em ISO 50.001 no mundo já passou de 50 mil, está em 56 mil. E o Brasil continua na ordem de 100 e poucas. E o Brasil tem muitas empresas. É um país com muitíssimas empresas, muito grande, né? Muito diverso, muito pulverizado, que poderia cada vez mais adotar sistemas de gestão e se beneficiar com isso. Eu não sou vendedor da ISO, não tenho nada da ISO que eu recebo, alguma coisa do tipo. Mas eu vi já empresas implementando sistemas de gestão e se beneficiando com aquilo. Trabalhei em implementação de sistemas de gestão na Petrobras, na Colômbia, e a gente viu resultados de fato no desempenho anual de campos específicos de exploração e produção, e que a gente conseguia quantificar por ter o sistema de gestão, por ter os indicadores, por ter a pessoa responsável, por ter o projeto cadastrado e submetido e ganhando o recurso no ano que vem. Então, é tudo isso que o sistema de gestão gere ou sugere, né? Basicamente ter processos que funcionem para não ficar uma bagunça, para não ficar uma coisa consequencial, não ficar uma coisa que, está muito cara a energia, o que eu vou fazer? Chamar um consultor. E o consultor entregou o relatório? Entregou, mas o que aconteceu? Não, ficou na gaveta lá do diretor, não fizemos nenhum projeto. Quando você tem um sistema de gestão, isso muda. Passa todo mundo ser responsável, todo mundo cuidar, né, da coisa e vendo que é algo que vale a pena. Aprendendo também, né, capacitando as pessoas sobre isso, né? Mas fica a pergunta, por que não avançou no Brasil? Vixe, ficou em minúsculo esse Brasil. Desrespeito com, com o nome desse país tão grande que tanto bem me acolhido. Vou trocar, vou arrumar, prometo. Mas fica a pergunta, por que não avançou da mesma forma que em outros países? Bom, ainda falando de sistema de gestão, acho que a digitalização, que foi o que a gente falou ontem na outra palestra, tem tudo a ver, porque todo sistema consumidor que é passível de controle, ele pode fazer parte de um sistema de controle avançado e de um sistema de monitoramento avançado, né? De um supervisório completo que permita ver indicadores, ver desempenho em tempo real e tomar ações em cima disso, conseguir pôr alarmes, conseguir pôr alertas que desligam, ligam o equipamento em nível de eficiência maior ou menor, né? Então é importante avançar também em machine learning, deep learning, sistemas industriais, e isso só vai auxiliar os sistemas de gestão que se nutrem, né? Se nutrem de dados, se munem de dados. E a gente pode ver isso numas camadas, né, de passagens, né, desde um ponto inicial, que é o que a gente vive tradicionalmente, de sensorização, ou de ter alguns instrumentos por ali de corrente, de voltagem, de fator de potência, de temperatura, umidade, enfim, a passar a ter uma conectividade entre eles, né, uma série de comunicações entre sensores, entre supervisórios, e começar a ver o que está acontecendo com esses sistemas, passar a ter um grau de transparência, né, de entender por que um sistema está operando bem ou mal, um dia ou outro, predizir, né, estar preparado para uma mudança radical, né, do sistema e conseguir adaptar, otimizar os sistemas. Então essas são as camadas para chegar nessa tal da indústria 4.0, né? São estágios no uso de dados da digitalização e que o sistema de gestão de energia, a eficiência energética está completamente inserida ali. Ok? Eu preciso monitorar meu tempo, acho que está tudo em ordem até agora. E resumindo, a aplicação do sistema de gestão, então, é um tema que tem a ver com todas as questões externas e internas de uma empresa, que tem a ver com as necessidades e expectativas de um ator-chave, seja um investidor, seja um cliente, vai dar resultados que podem ser monitorados e que, se a gente coloca no ciclo de melhoria contínua, de fato se veem os resultados.
E pode variar, né? O foco desse sistema pode variar, pode ser para gerir riscos sociais, pode ser para melhorar a eficácia operacional, para melhorar, reduzir emissões de gases de efeito estufa, para melhorar a marca, né? Tem muitas marcas que implementam o sistema para colocar o selo do lado do logo da marca, né? Isso é também aceitável e normal de acontecer, porque você está demonstrando excelência, que nem os selos LEED, que nem os selos de vários tipos que existem, né, de excelência, que é algo que ajuda também a imagem, uma imagem corporativa, né? Quando a gente demonstra profissionalismo na execução de tarefas e principalmente quando isso te ajuda a economizar energia e grana, né? Bom, falando um pouco de energias renováveis, né, eu acho que já é pauta até dos jornais, né, e até das discussões, né, dos vários níveis, né, até com nossos amigos a gente tem às vezes que trocar ideias sobre qual é essa das energias renováveis, né, que elas são, qual que funciona, qual que vou poder pôr na minha casa ou no meu carro, né? Se eu vou ter hidrogênio, quando que eu vou ter hidrogênio no meu carro, quando que eu vou ter um painel solar na minha casa, isso vai acontecer ou não, eu vou morrer antes de ver isso? Pois são fontes inesgotáveis, ou que pelo menos se renovam naturalmente na escala de tempo da nossa existência, né, que a gente pode nascer e morrer, e essa fonte que a gente gastou já se renovou, né, e a gente não esgotou ela e não teve como recuperar, né, que nem as crianças falam, e não só as crianças, né, a gente fala que aquele mito de que o petróleo são os dinossauros lá embaixo da terra, né, e que precisaria ter muito tempo para voltar a ter algum fluido nessa pressão e temperatura que era o petróleo, né, e que pode ser que isso não aconteça mais, pelo menos não na nossa escala compreensível, né? Então essa é uma demonstração muito clara do que é não ser renovável, não ser uma fonte que se reabastece, né? E claro, as fontes renováveis são aquelas que têm baixo impacto ambiental, são mais limpas, né? E quais são? Bom, a gente já ouviu muito, como eu já falei, em jornais, em todo tipo de até na escola, acho que a gente já está aprendendo isso, ou se não está aprendendo, deveria, né, no ensino básico, fundamental. Acho que meu sobrinho já fala sobre isso, me pergunta sobre isso, tem 8 anos e ele já está ciente, sabe, de que existem fontes renováveis, fósseis e não fósseis, e se ele não sabe, eu tento explicar, porque é algo que tem que ser aprendido desde a base, né. Então a hidráulica é renovável, porque a gente tem uma capacidade potencial hidráulica grande, né, em embalses, em reservatórios. As usinas hidrelétricas funcionam a partir disso, né, de uma diferença de altura, de pressão. É algo que a gente escuta quando tem seca, quando tem a cantareira vazia, né, algo que a gente tá relacionado com a nossa vida, né, porque a escassez hídrica se torna a bandeira vermelha, se torna a bandeira de uma conta a mais que a gente vai pagar. É uma fonte renovável, mas é uma fonte que tem seus riscos envolvidos, tem seu impacto ambiental, né, de alagar grandes áreas, não é algo que é também perfeito, né, precisa ser um pouco mais diversificado. E depende muito do clima, né, é muito passível de seca, é muito passível de desastres ambientais, por exemplo. Então não é para depender só de uma fonte dessas. A ideia também de falar de fontes é já falar de diversidade, né, de diversificação, no máximo possível, no máximo nível possível de diversificação. Por isso que a gente fala tanto da geração distribuída, né, e da solar distribuída, de ter cada vez mais painéis e telhados e coberturas e carports e grandes usinas, grandes fazendas de energia solar, porque vão injetar energia para a rede, vão ajudar a rede a não depender tanto de uma hidráulica, de uma térmica, certo? Então são fontes que já são mais maduras, digamos, mais clássicas. Estou falando de novo de clássicos, né? Que já tem anos, décadas talvez de usinas implementadas no campo. A eólica, né, que a gente já conhece mais no Nordeste, no Norte também da Colômbia tem muitos parques eólicos já sendo implementados, né? E no mundo inteiro acho que já existem grandes parques eólicos que funcionam. O Brasil acho que já tem uma porcentagem relevante, né, de eólico na matriz, então é algo maduro. Às vezes a gente vai por aí pela estrada e vê uma pá sendo transportada numa carreta e enxerga o tamanho da coisa, né, que é gigantesco e as turbinas também são, e tem um desenvolvimento muito amplo e muito interessante, né, a cada vez mais crescendo e sendo pesquisado e evoluindo. A biomassa é uma fonte também renovável, né, porque é matéria vegetal e orgânica que pode ser queimada de uma forma controlada, né, e que não jogaria tantas emissões se a gente faz da forma correta.
Também há 2 semanas estava numa fábrica que tinha sua cadeira biomassa, tinha aquecedores a biomassa com cavaco de eucalipto e que pode ser muito bem controlado e funcionar muito bem. A gente pode gerar vapor de alta pressão para um sistema de aquecimento de um produto muito específico com cavaco de madeira, com resíduos de bagaço, né, que podem ser um resíduo de outra indústria, certo? Então, em muitos casos, isso será uma compra de diferentes madeireiras, de diferentes serrarias, de diferentes empresas que já estavam manufaturando ou beneficiando uma madeira e que tinham um resíduo que podia ser usado para geração de energia e que pode ser considerado renovável. É polêmico, mas eu acho que com rastreabilidade e com controle adequado de quem vende, quem compra, como usa, como transporta, pode ser muito útil. Você não é mais renovável quando você compra uma carga de cavaco de madeira no sul do país que vem do Nordeste, que você está transportando ela com diesel. Lógico que não, aí perde todo sentido. Mas essas compras sendo próximas e gerando ciclos de economia cada vez mais próximos, é uma fonte renovável sim, que pode ser muito bem aproveitada. E com cogeração, com aproveitamento de calor, né, nos gases das chaminés. Então, não é só colocar uma caldeira de biomassa e começar a comprar cavaco até a empresa acabar. Na verdade, é desenvolver sistemas adequados e corretos, com engenharia profunda e robusta, que cada vez respeitem, né, e aproveitem mais o potencial energético dos recursos. O mais comum é bagaço de cana, lenha, resíduos agrícolas, mas tem várias fontes de biomassa que estão sendo avaliadas. Isso é cada vez mais comum. Eu já vi também várias fábricas trocando sua fonte de gás natural por biomassa, instalando caldeiras de biomassa cada vez mais. Então é uma realidade. No Brasil tem grandes empresas de produção de caldeiras nacionais, né, de biomassa, que pode ser aproveitado. O Brasil é um continente, né? Então a gente tem de tudo aqui e pode aproveitar da melhor forma. Bom, tem outras fontes como usinas heliotérmicas, energia geotérmica, que vão utilizar diferenças de temperatura, né, seja da radiação solar concentrada, né, que é a heliotérmica, ou da diferença do subsolo, águas do subsolo ou a terra do subsolo, fazer circuitos de troca térmica, seja com o subsolo ou com água subterrânea também, ou água muito profunda. Então, há longas e grandes pesquisas sobre isso, principalmente na Europa e Estados Unidos, que tem mais diferenças de temperatura e que podem aproveitar mais para aquecimento. Mas no Brasil também há potencial. A IPE já pesquisou bastante, já está cada vez mais entendendo qual e aonde é o potencial geotérmico, né, de bacias no Brasil. Ainda tem mais 2, né, que talvez a gente já viu também alguma notícia no jornal de ver aquelas pás, né, que vão oscilando com a maré, né, com a diferença de altura do mar e que estão acopladas a um gerador elétrico. Então isso, pela oscilação, né, pela geração de um campo magnético também, pode gerar uma quantidade de energia razoável. É aplicável em países que têm um litoral interessante, que nem o Brasil, que tem bastante, né? Então tem pontos que pesquisadores também estão em cima de ver onde que dá para colocar um sistema desses para ajudar na matriz. Não é algo que a gente consegue colocar no quintal de casa, né? Porque nem todo mundo tem casa na praia ou casa na praia com uma maré subindo e descendo. Mas como vocês veem, há fontes aqui que entram na rede, entram na matriz, há outras que são distribuídas, que são espalhadas, que a gente pode ter numa escala menor em casa ou em bairro, pelo menos. Um bairro pode ter uma fazenda solar do seu bairro, da associação de moradores, um conjunto, um condomínio. Pode ter uma fazenda solar mini que abasteça, não sei, o salão de recepções, de festas, alguma coisa do tipo. Não é pouco óbvio, não é pouco lógico fazer isso. É uma solução interessante. Eu já comprei um painel solar para colocar em cima da minha Kombi, estou no processo de fazer isso, já comprei o gerador, o carregador de bateria, essa bateria, estou no processo de aprender e preciso de ajuda. Se alguém quiser me ajudar e se voluntariar aí, será super bem-vindo. Mas é para falar e para simplificar que pode sim ser distribuído uma fonte renovável, a gente pode ter acesso sim a essas tecnologias, estão aqui na feira, né, e cada vez mais se apropriar desse conhecimento para implementar também nos nossos trabalhos e nas nossas ações do dia a dia. Bom, eu falei do armazenamento, né, falando da bateria do sistema solar da Kombi, mas é um conceito que aplica também no nível macro, né? A intermitência energética é algo que é um vilão, né, dessas fontes renováveis. Todo mundo é ciente de que o sol só aparece durante o dia e o vento só
escorre em alguns momentos específicos também. Então tem essas oscilações, né, que não deixam que as fontes renováveis estejam disponíveis sempre e que muitas vezes quem é do petróleo ou quem é da hidroelétrica vai usar como argumento para dizer não, isso nunca vai ser estável, nunca vai ser suficiente para termos um sistema elétrico mais limpo, né? Só que existem soluções sim, existem soluções de gerenciamento, de controle de danos, de acionar ou ligar, desligar uma usina ou outra em um momento ou outro, deslastrear a carga, né? Tirar alguns consumidores que poderiam se retirar no momento específico e armazenar energia em outro momento específico, a complementariedade entre algumas fontes, né, que podem ser acopladas. É uma questão de trabalhar, uma questão de investir em pesquisa, em desenvolvimento, em ter pessoas se preocupando por isso, né? Ter empresas se preocupando com isso, desenvolvendo sistemas que consigam mexer, né, com essas fontes diferentes. Esses são gráficos que mostram essas oscilações como um controle diferenciado de térmicas, por exemplo, consegue oferecer mais energia disponível e estável com maior aproveitamento de fontes renováveis, certo? E para isso que cada vez mais tem crescido as tecnologias de armazenamento, né? Que são tecnologias que são capazes de atuar em qualquer momento para contribuir no gerenciamento de operação de sistemas principalmente elétricos, mas existem outros tipos também de armazenamento não só elétrico, que eu vou mostrar depois, e são sistemas que criam demanda também quando a gente tem um excesso. Então, por exemplo, o sistema solar que está em excesso de radiação com relação ao que está conectado nele. A bateria é uma demanda que pode puxar essa energia que está sendo excedente e guardar ali para dispor em um momento adequado, né? À noite, por exemplo. Então serve como suprimento quando você tem escassez e serve como demanda quando você tem excesso. É um sistema importante a se considerar nas redes, né? Nos grids. Então cada vez mais tem sido conversado e falado sobre isso, é uma tendência e há muitas pesquisas e muito trabalho sobre armazenamento de energia. Em indústria ainda não vi muito ter além do próprio gerador ou além dos diferentes sistemas de proteção, né, da comunicação principalmente, não vi muitos sistemas de armazenamento grandes assim, indústrias que permitam uma operação mais flexível. Acho que isso é algo que a gente tem que trabalhar bastante, sistemas de armazenamento de grande porte que permitam você ser mais independente em alguns momentos. E há muitas formas, há tecnologias eletroquímicas, que são as baterias, sejam dos diferentes químicos, né, possíveis que fazem o jogo eletroquímico do armazenamento, ou baterias de fluxo, ou baterias de hidrogênio, cada vez tem sido mais... Tem colegas nossos, eu infelizmente ainda não, mas tem colegas da empresa que já subiram no carro a hidrogênio, a célula de hidrogênio. Eu gostaria um dia de testar e ver se ele faz barulho ou não, como é que é esse tal de carro a célula de combustível. Mas há outras tecnologias de armazenamento, como a eletromagnética, em capacitores, em supercapacitores, magnética em supercondutores, as termodinâmicas, que a gente pode armazenar em vasos de pressão, vasos de pressão quentes, né? A gente pode ter um fluido quente armazenado a alta pressão que depois é expandido e utilizado para algum processo específico. Dá para armazenar com ar comprimido também, então tem tecnologias que aproveitam o excesso de energia num vaso de pressão de ar comprimido que depois expande e é utilizado para alguma coisa, para movimento, enfim, para transmissão de frio, o que seja. E a mecânica, claro, a gente pode aproveitar com gravidade, né, em usinas reversíveis, ou aqueles volantes grandes que tinha ainda nos alguns sistemas antigos, aqueles volantes de inércia, né, que você conseguia armazenar um pouco e depois utilizar essa inércia a algum serviço. É um exemplo tosco, mas existem outras tecnologias de armazenamento com molas, com diferentes formas mecânicas já de armazenar energia. Então tudo isso é tendências importantes de serem acompanhadas, né, que a gente tem que estudar quando é necessário sistema mais de potência, mais de energia para armazenamento, dependendo da duração que a gente precisa de descarga, de estabilidade ou respaldo, né? Se dimensiona um sistema. Aqui na feira acho que também tem várias aplicações de baterias. Se alguém quiser conversar conosco depois sobre, acho que nos ajudaria bastante, a gente tem alguns projetos sobre. Então acho que sinergias também são sempre bem-vindas nessas implementações. Eu espero que o que eu falei tenha algum sentido até agora. Eu tenho aqui uns slides sobre armazenamento eletroquímico, outros exemplos de sistemas de armazenamento de energia, né? Mas que basicamente mostram como se
como é a topologia, né, de um sistema de armazenamento que pode ser implementado também em sistemas industriais. Por último, esse slide já vai dar uma noção assim, de vantagens e desvantagens ou desafios, né, de formas de armazenamento, como eu já comentei, eletroquímicos e mecânicos principalmente. Então, há aplicações em que a gente pode estudar se vale ou não colocar uma bateria, seja tanto para aplicações de serviços quanto industriais. E é sempre importante garantir, né, a estabilidade do consumo de sistemas quando a gente é chamado para fazer aquilo. Bom, de novo, espero que o que eu falei até agora tenha feito algum sentido, tenha sido útil. Eu gostaria de fechar fazendo essa pergunta, se alguém quiser responder, como vocês sentem que estão aproveitando a eficiência energética e as energias renováveis nas suas vidas, nas suas empresas, nas suas companhias, nos seus trabalhos, né? Se alguém quiser compartilhar, fique à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta também, fique super à vontade. Eu já compartilhei a minha experiência, já falei que comprei meu painel solar para a Kombi, minha bateria. Então, e a gente trabalha o tempo todo com eficiência energética renováveis em todo tipo de clientes. Então, esperamos que seja um tema que cresça cada vez mais e que nessas feiras a gente tenha cada vez mais interação ao redor desse tema. Gosto de ter tido a presença de todos vocês aqui escutando sobre esse tema. E, bom, acho que é isso. Agradecer demais o tempo de vocês, a escuta, e espero que, se alguém tiver uma pergunta, a gente fala para a Gabi passar aí o microfone. Muito obrigado. Gabi está com o microfone também. Que silêncio abismal. Vou passar uma bola de... Obrigado. Como chama a bola de feno? Estambre? Não sei. Esqueci o português. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Parabéns pela apresentação aí. Eu sou Edgar da empresa Copel do Paraná, né? Na época da faculdade eu vi que estava lançando essa 50001 e realmente, pelo estudo que eu tive, era para ser muito promissora. Era para avançar, era para realmente dar uma virada de chave na indústria brasileira que a gente tem que melhorar bastante coisa nesse aspecto, né? Primeira pergunta, por que você acha que aqui no Brasil isso realmente não vingou, visto que na Europa tem uma centena de casos aí, né, que realmente foi à frente isso daí? E a segunda questão, o que você vê de oportunidade de negócios para as empresas que estão nessa área, né? Porque a gente às vezes desenvolve produtos, desenvolve equipamentos, mas às vezes por não conhecer esse nicho, a gente acaba não vendo essas oportunidades de negócio, né? Essas são minhas duas perguntas. Opa, legal, obrigado pela pergunta. Bom, eu diria que tem várias causas. Uma é que a ISO 50001 surgiu a partir da base alemã, até onde eu lembro, ou pelo menos europeia, de norma de gestão de energia. Então é natural que, se já se tinha um trabalho feito com o sistema de gestão lá, com uma estrutura, com uma forma de fazer as coisas, e essa forma espalhou para o mundo inteiro, para um sistema de gestão internacionalmente aceito, é natural que quem cresce mais nessa corrida seja o que começou, né? O que iniciou esse processo. Essa é uma causa, que é relacionada com cultura também. A cultura europeia ficou muito mais carimbada, plasmada ali e não só europeia, norte-americana também, na ISO, né? Nas definições, na estrutura da ISO, principalmente na versão de 2011. Só que em 2018 atualizou. Em 2018 mudou bastante a norma para virar uma das normas de alto nível, que chama as HLS, ou High Level Structure Standards. Aí entrou a fazer parte do grupinho da 14001, da 9001, e continuou crescendo internacionalmente com... por exemplo, nos Estados Unidos tem uma norma que chama SEP, Superior Energy Performance, que ela é ainda mais avançada que a 50001. Você tem que certificar em 50001 e certificar que ano a ano você tem melhoria, mesmo que seja de 1%. E só se você certifica que a melhoria é contínua e é recorrente, você ganha o selo SEP. E tem empresas norte-americanas com selo SEP que a matriz fica lá e chama a empresa subsidiária no Brasil a ter só ISO 50001 pelo menos. Ou a empresa europeia que convida a empresa
a sede aqui do Brasil a fazer o convite obrigatoriamente, né? Dá aquele convite que se você não faz, sua cabeça pode estar em risco. E é assim que eu tenho visto os trabalhos de 50 mil aqui no Brasil, por chamado de matrizes de fora, principalmente. Então temos uma cultura de não padronizar tanto aqui na América Latina, de fazer as coisas um pouco mais como a vida vai vindo, né? Como a vida vai chamando e o que vai sendo necessário. Essa coisa mais regradinha assim, de padronização e de estandarização não é algo que está tão imerso na nossa cultura. Então eu acho que tem uma questão cultural muito forte e talvez não teve parceiros suficientes ou players fortes o suficiente para alavancar. As grandes empresas eu te garanto que estão sim avaliando, sim pensando se vão implementar o nosso sistema de gestão. Se você vê, teve uma portaria que beneficiava empresas com selo 50001 a ter redução no custo de energia. Acho que foi o Marcos Rogério que promoveu isso no Congresso, no Senado, há alguns anos. Mas isso não é tão publicamente demonstrado e espalhado. Então, talvez falta incentivo para alguns atores se jogarem e produzirem novos modelos de negócio, como é a sua segunda pergunta. Acho que, por exemplo, concessionárias, que nem a Copel, poderiam ter uma estrutura de pessoas que auxiliem grandes consumidores nos requisitos da norma. As duas partes iam se beneficiar. O consumidor ia ter muito mais clareza da energia que está chegando, que está consumindo, da qualidade de energia que ele está recebendo, das contas, teria tudo muito mais claro, não teria brigas, não teria processos de como é que é? Esqueci de ICMS, né? De retornar o ICMS pela conta de energia que teve tantos processos, enfim, porque estaria todo mundo muito mais claro, haveria mais um ambiente de transparência quando se tem sistema de gestão. Então, um caso poderia ser esse, o modelo de negócio poderia ser esse, as concessionárias ter equipes que auxiliam seus grandes consumidores a terem seus sistemas de gestão implementados e as empresas adotarem, aderirem também a isso, saberem que isso é um serviço adicional que a concessionária está oferecendo, talvez através de uma como tem a Enel, que tem a Enel X, por exemplo, que é uma empresa de serviços, auxiliar a Enel, ele oferece mais projetos, implementação de projetos, mas poderia ter eu não quero fazer essa proposta Copel X ou uma empresa Copel Serviços, né, que já tem algumas implementações de projetos, também agindo em sistemas de gestão. Acho que isso só tem a ganhar, assim, fazer isso. A gente viu na Colômbia, por exemplo, a gente fez um programa bem amplo de desenvolvimento de sistemas de gestão, que juntava faculdades, juntava empresas que queriam receber universitários para fazer seus diagnósticos e juntava empresas de energia. Fiz uma grande capacitação, assim que eu me tornei auditor de 50001, com um programa que foi muitas partes cooperando e muita gente trabalhando. Aí o que acontecia? Universitários iam fazer os estudos nas empresas que abriam a porta, sabe? E que em muitos casos serão ajudados ou financiados por alguma empresa de energia. Então havia um ambiente ali, sabe, de colaboração, de cooperação ao redor de um objetivo comum, que era reduzir custos para todo mundo e baixar o impacto ambiental. Então talvez precisa de iniciativas piloto, de tentativas e erros, mas é um caminho que talvez não com a norma. Eu costumo dizer para as empresas que não precisam do selo, que pensem nos requisitos, nos componentes, nos processos, e que o selo venha com uma coisa assim acessória, sabe? Com uma coisa que se deu, legal. Se já está tudo pronto, é só chamar a SGS e botar um carimbo. Mas se não quer chamar, também não tem problema, porque se você implementou tudo que o sistema de gestão tem, os benefícios já vão falar por si só, sabe? Não vai precisar só se quer, sabe? Para somar na imagem. Por favor. Hamilton, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu sou Luiz Cortes, da Copel também, concessionária. Eu queria saber, porque durante toda a apresentação você falou bastante sobre renováveis e também um pouco de armazenamento. Mas todo esse processo, falando de armazenamento, ele é lento. Sim. A pesquisa não ocorre no armazenamento na mesma velocidade que está correndo na parte de geração. Sim. E a gente tem os desafios da geração renovável aí. E a gente está, na Copel mesmo, a gente está sentindo isso. E o mercado está, com essa agenda 2030, puxando aí a descarbonização, ESG, e é o que está vendendo. Sim. E a tua opinião, qual que é a energia de transição? Uhum. O que usaria de transição? Eu falo isso hoje, trabalho atualmente na termoelétrica a gás, e existe controvérsia. Tem país que está falando que energia de transição é nuclear, tem gente que está falando que energia de transição é
termoelétricas mesmo, termoelétrica biomassa. Qual é a tua opinião sobre a energia de transição nesse processo? A gente até tem uma tecnologia de armazenamento e controle de tensão de um país continental igual ao Brasil. A minha opinião é que é o gás natural bem aproveitado. E todo tipo de gases, seja biogases, ou gás natural mesmo de petróleo, em cogeração num nível maior de eficiência que tiver. Existem ciclos de cogeração de um nível de eficiência muito maior a qualquer outro ciclo de geração de potência. Inclusive geração renovável, sabe? Em termos termodinâmicos, eu falo. Então, o gás em cogeração é muito mais avançado do que muitos outros esquemas de geração de energia para o grid. Agora, se você integra uma geração com cogeração de um nível de eficiência altíssimo, tem trigeração também, você pode fazer cogeração e trigeração, que você tem energia elétrica, calor, ou mais energia elétrica e frio. Você pode ir para um distrito térmico e entregar frio para um hospital, por exemplo, do lado de uma central térmica. Então, esses sistemas termodinâmicos avançados de geração e de trigeração, para mim, são a transição necessária, porque são sistemas que você já tem, muito provavelmente, caldeiras termoelétricas, é só dar uma melhorada no projeto, na operação, e já pode ser uma planta de muito mais eficiência do que uma usina a ciclo aberto. Se a gente fechasse o ciclo de todas as caldeiras a gás com sistema de recuperação de calor nas chaminés, se fechasse o ciclo de todos além de caldeiras, fornos também a gás, que tem também perda de gás pela chaminé, ia cair muito o consumo de energia do grid, né, de energia não renovável. Então, para mim, o gás é sim, e a infraestrutura do petróleo pode ser muito bem aproveitada também para o gás. Então, a gente tem que parar de usar, de extrair petróleo, mas não necessariamente tem que desaproveitar toda essa infraestrutura que existe, de refinaria, de transporte de hidrocarbonetos. Então, a melhor forma de aproveitar essa malha de dutos que a gente tem no país e nos países é talvez com outro energético que é parecido, que é o gás. Então, o gás em blend com hidrogênio também é um caminho. Quando a gente produz um hidrogênio e mistura com gás natural para transportar, é um caminho de transição também. Está distante e está se pensando no hidrogênio muito mais para exportação, para abastecer outros países e não para a gente mesmo utilizar aqui no continente. Mas eu acho que são esses caminhos de transição que, na minha opinião, são os mais viáveis. Cogeração, trigeração, uso de hidrogênio misturado com gás, biogás e biomassas quando são rastreavelmente bem compradas, diria eu. Obrigado pela pergunta. Mais alguém? Alguma pergunta? Acho que estourou o tempo. Acho que já era. Eu gostaria de ficar aqui com vocês, mas... Né? Gabi, dá tempo? Não? Acabou? Acabou. Tá bom, tudo bem. Mas muito obrigado de novo e espero ver vocês depois.